é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para... Por dar essa oportunidade para ficar levando a palavra de Deus nessa noite. Amém? Amém. Vamos abrir a palavra de Deus nessa noite. Vamos meditar no livro de Êxodo. Nós estamos vivendo um dia que comemora a Páscoa. Então vamos falar sobre a Páscoa. Capítulo 12 de Êxodo. Vamos falar da Páscoa. Primeiro versículo, a instituição da primeira Páscoa. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vós será o princípio dos meses. Este vós será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 desse mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho, perto da sua casa. Conforme o número das almas, conforme ao comer de cada um, farei a conta para o cordeiro. O cordeiro ou o cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomarei das ovelhas ou das cabras. Eu o guardarei até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Tomarão do sangue e poloão em ambas as ombreiras e nas vergas das portas, nas casas em que o comeres. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com erva amargosa comerão. Não comerei dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo. A cabeça com os pés e com a frescura, e nada dele deixarei até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimarei no fogo. Assim, pois, comerei os vossos lombos, cingido os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado nas mãos, e os comerei apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito a esta noite, e ferirei todos os primogênitos da terra do Egito, desde o homem até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vós será por sinal nas casas em que estiverem. Vendo eu, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Amém? Amém. Não pode se sentar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quero dizer aos irmãos que hoje comemora, a Páscoa, o domingo de Ramos. Muitos dizem que é domingo de Ramos, né? Então se comemora a Páscoa do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero que os irmãos olhem um para os outros e digam assim: a Páscoa bíblica não é Páscoa do coelho e nem a Páscoa do chocolate.
Páscoa bíblica é a Páscoa do Cordeiro e do pão asmo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor, que o Senhor entregou a Moisés, ele disse a Moisés, que era para Moisés, né, dizer ao povo, né, falar em toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 dias tome cada um para um cordeiro, segundo a casa dos pais, o cordeiro para cada casa. Então Deus falou para eles que era para pegar o cordeiro. E esse cordeiro, ele era escolhido no dia 10. E esse cordeiro ia ficar guardado até o dia 14 do mês. E esse cordeiro deveria ser um cordeiro sem mancha, um cordeiro sadio, né? Um cordeiro de 1 ano, para que esse cordeiro fosse sacrificado, né? Naquele dia, né? E a palavra do Senhor nos diz que esse cordeiro seria assado, né? O povo não ia comer esse cordeiro cru e nem cozido em água. Esse cordeiro seria comido durante a noite, né? Assado ao fogo. E a palavra do Senhor nos diz que esse cordeiro, ele seria assado inteiro, não iria ser cortado nem quebrado, nem um osso desse cordeiro, porque esse cordeiro teve um significado muito grande, que esse cordeiro significava, né, o próprio Senhor Jesus, né, que dali muitos séculos ele viria e daria a sua vida, né, por nós na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. E para o povo judeu, esse cordeiro ele simbolizava, né, uma saída, uma passagem, né, daquele deserto para um local que Deus havia preparado, né, a terra prometida. Louvado seja o nome do Senhor. E enquanto o povo ali no Egito ele festejava a festa da Páscoa, o Senhor ele entrava em juízo no Egito, né, contra o povo do Egito e contra Faraó e contra os primogênitos, né, de Faraó. Louvado seja o nome do Senhor. Sabemos que o Senhor ele ia executar juízo com aquele povo, mas o povo de Israel ele não ia passar por aquela situação que o povo do Egito iria passar, né? O juízo de Deus seria, né, para aquele povo do Egito e para Faraó, né? Enquanto Deus vingava do povo, trazia a 10ª praga sobre o Egito, né? O povo, né, eles comemoravam a Páscoa ali, eles estavam ali, né, festejando a Páscoa do Senhor, porque ele sabia que a ordem ia ser dada, e a hora que a ordem fosse dada, eles iam sair daquele no local que eles moravam, ele ia passar pelo deserto, né, e ser livre da escravidão do Egito. Sabemos que com nós não é diferente, né? A Páscoa para nós não é essa Páscoa que o mundo conhece, a Páscoa que é festejada com chocolate, e nem com o coelhinho de Páscoa, né, que as crianças hoje conhecem, aquilo que as crianças em nosso dia sabem, né? Você perguntar para as crianças qual é o bicho que simboliza a Páscoa, eles vão dizer é o coelho, né? Mas a Páscoa bíblica não é o coelho, né? É o cordeiro. O cordeiro ele simboliza o próprio Senhor Jesus Cristo, porque quando Deus falou para Moisés que era para o povo escolher o cordeiro, ele pediu para que escolhesse um cordeiro sem mancha, né? Um cordeiro sem defeito, e esse cordeiro já apontava para o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Era para o povo festejar a festa da Páscoa, né, com aquele cordeiro, ele não seria simplesmente morto, não, o cordeiro seria sacrificado, ali seria um sacrifício que ele estava fazendo.
Ele ia se alimentar do cordeiro, mas primeiro ele ia fazer o sacrifício. E aquele cordeiro seria como alimento para aquele povo, né? Juntamente com pão ácido e erva amargosa, né? O pão simboliza o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. O cordeiro também simboliza o nosso Senhor Jesus Cristo. A erva amargosa que o povo ia comer simbolizava os dias amargos que eles passaram no Egito, né? Muitas das vezes apanhando, sofrendo, né? Os 450 anos, né, que eles passaram, 430 anos, né? Me força a memória, era para viver 400 anos, mas por causa da rebeldia, durou 430 anos, né? E ali eles passaram sofrendo. Então, ali eles iam viver, né? Viver aquela situação. Então, eles iam lembrar daquela situação que passaram no Egito, comendo aquela erva amargosa. Seria para lembrar a amargura que passou no Egito. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Deus colocou para aquele homem festejar a Páscoa. Essa foi a primeira Páscoa, né, que aconteceu ali, pelo próprio Deus. Deus dirigiu a Moisés todos os ensinamentos para que eles pudessem fazer a Páscoa, né, para que ele saísse. E essa Páscoa seria um ato comemorativo de ano em ano, né, que o povo se lembrasse que tinha chegado o ano da comemoração daquela Páscoa, para que eles fizessem aquela Páscoa. E assim de ano em ano eles comemoravam aquela Páscoa ali no deserto. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor nos diz que Moisés, ele estabeleceu aquilo para o povo de Israel. E o povo passaram aquela noite comemorando a Páscoa do Senhor, né? Para que pudesse, que a ordem fora dada para que ele pudesse sair, né? E deixar a terra da escravidão. Louvado seja o nome do Senhor. E esse mesmo texto, ele aponta para os textos sinóticos, né? Do Evangelho de Jesus Cristo, né? Nos livros do Evangelho, São Mateus, São Marcos, São Lucas, né? E também São João, né? E a palavra de Deus nos fala aqui, né? Já com o nosso Senhor Jesus Cristo, celebrando a primeira Páscoa, né? Vamos meditar aqui no capítulo 22, né? De São Lucas, né? Nós diz aqui no versículo 7, o Senhor Jesus restabelecendo a última Páscoa e a primeira Santa Ceia que ele estabeleceu aqui, né? Nós diz o seguinte: chegou, porém, o dia da festa do pão ácido, em que importava sacrificar a Páscoa, e mandou a Pedro e João, dizendo: ide, preparai-nos a Páscoa, para que comamos. E ele lhe perguntara: onde querem que a preparemos? E ele lhe disse: eis que quando entrardes na cidade, encontrarei um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar, e direi ao pai de família da casa: o mestre te diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado ali, fazer os preparativos. Indo ele, achara como lhe havia sido dito, preparar a Páscoa, e chegando a hora, pôs-se à mesa com os seus 12 apóstolos. E disse-lhe: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que aconteça, porque vós digo que não a comerei mais, até que se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, havendo dado graça, disse: tomai ou reparti entre vós, porque vós digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, havendo dado graça, partiu e disse-lhe, dizendo:
isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazer isto em memória de mim. Semelhantemente, tomando o cálice, pois depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai está comigo. E na verdade o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isso. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus dirige esse ato da última Páscoa, né, que o Senhor restabeleceu, que o Senhor fez, né, juntamente com os seus discípulos. O Senhor, ele participava da Páscoa na sinagoga junto com os judeus, mas esta última Páscoa seria algo especial juntamente com os seus discípulos. Aí ele disse para os seus discípulos, né, que era para os discípulos entrar na cidade, e ali eles iam encontrar um homem que estava andando com um canto no diabo, né? E o Senhor Jesus disse: segui-o, né? E aonde que esse homem entrar, entrai-vos também, e ali dizei ao pai de família: aonde está o cenáculo preparado, né, para que eu possa participar, né, da Páscoa juntamente com o meu discípulo. Louvado seja o nome do Senhor. E assim o discípulo fez, e tudo aconteceu de conformidade o Senhor Jesus havia falado, né? Os discípulos foram à cidade e ali encontraram aquele homem, e aquele homem entrou num determinado local, e ali eles entraram e encontraram o dono daquela casa, e ali perguntaram para o homem: aonde está o cenáculo, né? Aonde o mestre vai participar da Páscoa, vai realizar a Páscoa com seus discípulos, né? E a palavra de Deus nos diz que aquele homem, aquele pai de família, apontou aquele lugar ali, né? Aquele cenáculo imobiliado, né? Para que aquela comemoração da Páscoa fosse realizada. Louvado seja o nome do Senhor. E ali o Senhor Jesus realizou a Páscoa juntamente com os seus discípulos ali, né? E a palavra de Deus nos diz que juntamente quando ele comia a Páscoa ali, ele tomou um pão, né? E tendo dado graça, e disse: tomai e comei, este é o meu corpo, que é partido por vós. Louvado seja o nome do Senhor. E sabemos que ali foi realizado a primeira Santa Ceia naquele lugar. Glória a Deus. E tomando o cálice também, o Senhor abençoou e entregou para os seus discípulos, dizendo, né, reparti entre vós, porque este é meu sangue que é derramado por vós. Então, irmãos, sabemos que a Páscoa para a igreja de Cristo não é nada mais do que o próprio Senhor Jesus, o sacrifício do Senhor Jesus realizado na cruz do Calvário para nossas vidas, né? Ali estava sendo realizado a Páscoa, né? A perfeita Páscoa, né? E sabemos que a Páscoa, ela foi estabelecida pelo povo judeu, e até em nossos dias eles comemoram. Mas para a igreja de Cristo, né, não tem a comemoração da Páscoa, tem a comemoração do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a Santa Ceia, porque tudo que se concretizou em nosso Senhor Jesus, né? Sabendo que a Páscoa dos judeus, ela apontava para o nosso Senhor Jesus Cristo, né? O pão asmo apontava para o nosso Senhor Jesus Cristo, o cordeiro imolado apontava para o nosso Senhor Jesus Cristo, e também tudo apontava para o nosso Senhor Jesus, né? E ali o Senhor Jesus estava concretizando a Páscoa ali, né?
estabelecendo aquela Páscoa juntamente com os seus discípulos e realizando a Santa Ceia. A Santa Ceia nós realizamos uma vez por meses, para que nós possamos lembrar, né, da morte, né, do sacrifício feito na cruz do Calvário por nós. Glória a Deus. Sabemos que a Páscoa era realizada uma vez por ano, né? Os judeus realizam a Páscoa uma vez por ano, mas nós lembramos da morte do Senhor Jesus todas as vezes que tomamos do pão e do corpo, do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele mesmo disse, né? Cada vez que tomar do corpo e do cálice do Senhor, né, a lembrai da minha morte, né? É para nós fazer memória da sua morte, né? Porque o Senhor Jesus, Ele morreu uma vez por nós na cruz do Calvário, para que nós possamos redimir, né? A Páscoa dos judeus era um ato de saída, de libertação para o povo judeu, mas para nós também representa um ato de libertação para as nossas vidas, porque quando nós cremos no sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, ali na cruz do Calvário, né, o sangue derramado de nosso Senhor Jesus Cristo, nós sabemos que aquele sacrifício, ele foi realizado na cruz do Calvário para nos libertar da morte do pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Sabemos que por intermédio do sacrifício de Jesus Cristo, nós possamos, né, saber que a vitória do Senhor, ela acontece em nossas vidas, né? Porque ali foi pago o preço do nosso pecado na cruz do Calvário, né? Sabemos que nós de maneira alguma podíamos pagar esse preço tão alto que foi realizado na cruz do Calvário, né? Mas ali o Senhor Jesus, Ele foi entregue na cruz do Calvário, né, para que nós possamos ser salvos, né, da condenação eterna, né? Muitos pensam que o Senhor Jesus morreu, né, porque os judeus entregaram, né, para os soldados romanos, ali eles foram mortos, né, como um assassinato, mas não. O próprio Senhor Jesus nos diz que ali em João, né, Evangelho de São João, ele diz que eu tenho poder de dar a minha vida, né, e tenho poder de tornar a tomá-la, né. O Senhor Jesus, Ele deu a sua vida por nós. Ele tinha poder de dar a sua vida e de tomá-la. Então, Ele entregou a sua vida no cruz do Calvário por nós, né? E ressuscitou ao terceiro dia, porque Ele tinha um propósito de salvação para a nossa vida, né? A salvação da nossa vida, ele foi confirmada no terceiro dia, porque Ele ressuscitou dos mortos, e para que nós possamos ter vida em nós mesmos, por intermédio do sacrifício de Jesus, Ele ressuscitou dos mortos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, essa é a alegria, essa é a satisfação da igreja de Cristo, é aceitar o Senhor Jesus de todo o coração e saber que o Senhor Jesus morreu uma só vez para tirar o pecado do mundo. É o pecado que nós estava condenado por intermédio dele, e o Senhor Jesus nos libertou da garra da morte, morrendo ali na cruz do Calvário. E cada vez que nós cremos, cada vez que nós lembramos do sacrifício de Jesus Cristo, ali nós se humilhamos na presença do Senhor, e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos purifica de todos os pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Sabemos que não há privilégio maior de estar aqui na igreja, sentado, né, nesse banco, né, sabendo que a morte do Senhor Jesus, ela foi para nos redimir, foi para que nós possamos ter um encontro por Deus ali, um dia, por intermédio do sacrifício de Jesus. Porque se não fosse pelo sacrifício desse Cordeiro Imaculado, né, de maneira nenhuma nós
podia ter esse privilégio, porque somente pelo sacrifício de Jesus que hoje nós estamos aqui, né? Para glorificar o seu santo nome, para adorar o seu santo nome, da beleza da tua santidade. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que a igreja do Senhor, ela comemora esse dia, né? O dia da Páscoa do Senhor, e tem conhecimento que a Páscoa verdadeira, ela é para o cristão o próprio sacrifício feito na cruz do Calvário pelo nosso Senhor Jesus Cristo, porque ela apontava para Jesus Cristo, porque o Cordeiro era um Cordeiro sem mácula, era um Cordeiro perfeito de um ano. Sabemos que o Senhor Jesus, quando foi ali, né, sacrificado na cruz do Calvário, né, ele era um Cordeiro jovem, né? Ali ele estava pronto para derramar o seu próprio sangue na cruz do Calvário, né? Ali entregou a sua própria vida para que pudesse nos redimir, né, do nosso pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que a igreja tem conhecimento disso, né? E sabemos que o Senhor, Ele sabe, né, que o sacrifício verdadeiro feito na cruz do Calvário não passou em vão por nós, né? Ele surtiu um efeito. Por isso que nós estamos aqui, para glorificar o seu santo nome. Louvado seja o nome do Senhor. E este é o privilégio da igreja, aqui na igreja, para que possa, Senhor, estar presente e poder glorificar e adorar o nome do Senhor, porque esse é um privilégio da igreja, né? E sabendo que nós vamos continuar fazendo isso, né? Comemorando, né, o sacrifício do Senhor Jesus todos os meses, até o dia que o Senhor irá nos arrebatar, né? Irá nos tirar deste mundo e nos levar para um lugar, né, de descanso eterno, a nova Jerusalém. Louvado seja o nome do Senhor. Estas são as palavras que o Senhor me dá nesta noite, né? E eu entrego para a igreja, né? Que vós venha prevalecer nesse caminho, né? E não venha deixar de maneira nenhuma comemorar, né, a Santa Ceia do Senhor Jesus, né? E lembrar da sua morte até que o Senhor venha nos arrebatar deste mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Essas são as minhas palavras. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Soberano Deus, querido Pai, em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo, nós estamos aqui, Senhor, para te glorificar, né, pela nossa vida, pela nossa saúde, pela nossa família, pela sua igreja aqui representada, pelos irmãos, pelas irmãs e todas as famílias aqui que colaboram, cooperam conosco. Em nome de Jesus, nós te agradecemos ser conosco nessa semana que se inicia o nosso trabalho, o nosso emprego, na nossa vida, no nosso estudo, nos adolescentes, nas crianças que estudam, em todas as áreas, Pai. Em nome de Jesus, esteja conosco. Abençoa cada um que aqui estiver, em nome de Jesus. Pai nosso que está no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, Senhor, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra do mal, porque teu é o reino, é o poder e a glória para todos sempre. Amém. Amém. Coloca essas mãos, olha, para segurar, para receber as bênçãos que os anjos do Senhor ainda estão dispensando aqui nesta noite. Amém? Graças a Deus, são bênçãos espirituais, nas mãos de cada um. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com toda a igreja, todos juntos, digamos amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo eu posso, aquele que me fortalece. Operando Deus, quem impedirá? Mas graças a Deus que já nos deu a vitória.
pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E não esqueça, o Senhor é nosso pastor. E nada nos faltará. Amém. Eu creio que Ele não vai faltar em nossa vida. Amém? Amém. No lugar que nós estamos, nós vamos nos cumprimentar com a paz. cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Declare isso para a tua vida. Eu não morrerei.